Continuando aqui com o nosso estudo de Kuzar, a gente se encontra no quarto Mahamar, na Piscá 21, Kafalef. Quando a gente quer estudar o passado, a gente quer tentar entender um pouquinho mais sobre o que existia, como era a vida antigamente, existem algumas formas de fazer isso. A primeira forma é conhecimentos, tradições orais. Alguém te conta como era exatamente. Então, se a gente quiser voltar 20, 30 anos no passado, podemos perguntar aos pais. 60 anos no passado, nós podemos perguntar aos avós. Se a gente quer voltar mais ainda, a gente quer voltar muitos e muitos anos lá para trás, então a gente pode simplesmente pegar, conhecer, tentar perguntar, pegar tradições mais antigas, histórias mais antigas sobre como era a vida antigamente. Outra forma é o mundo da arqueologia. Quando se começa a escavar, encontrar kelim, utensílios, roupas, às vezes desenhos, quadros, podem nos contar um pouco mais sobre como era a vida antigamente, seja 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. A gente pega que tipos de metais usavam, por isso a gente tem a idade do bronze, a idade da pedra. Dependendo do metal que era usado na época, a gente começa a conhecer um pouquinho sobre como era o Havai, como era o dia a dia das pessoas. A terceira forma é analisando textos antigos. Análise de textos é conhecida no mundo acadêmico como filologia. É a análise das palavras. A gente pega textos antigos, às vezes você tem que tentar entender o que está escrito no texto, às vezes são línguas desconhecidas, letras, alfabeto desconhecido que você tem que tentar começar a tentar entender o que ele significa, mas analisando os textos a gente pode também conhecer um pouquinho do passado. Existe um pequeno risco, você não sabe o que você está lendo, é um texto real, é um texto histórico, é um romance contando sobre coisas que não realmente existem, existe um pequeno risco, mas existe uma grande discussão com relação à filologia, se realmente a gente é capaz de ler um texto antigo e entender o que está escrito lá. Se a gente consegue realmente entender a fundo a intenção do escritor. Porque cada pessoa que escreve, todo mundo que escreve um texto, as palavras que ele usa, os exemplos que ele usa, tudo isso é muito influenciado pela cultura na qual ele vive. Então, tem palavras que têm significados diferentes em culturas diferentes. Tem gestos que são diferentes dependendo da cultura. E nem sempre a gente conhece a cultura completamente, a gente conhece completamente a cultura, entende exatamente onde viveu esse escritor. Então, será que a gente consegue realmente pegar um texto, ler ele e chegar em conclusões reais do que ele viveu, onde ele estava ou não? Então, se for a gente pegar um exemplo. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. A questão do Leviatã. Nossos sábios dizem que quando Akadosh Baruch Hu criou o mundo, ele criou o Leviatã, macho e fêmea. O Leviatã era um tipo de peixe, só que ele era muito, muito, muito grande. E se ele começasse a se procriar, ele ia acabar populando, ocupando o mundo inteiro e ia destruir tudo. Não ia sobrar mais nada. Então, Akadosh Baruch Hu decidiu matar um deles, dois, e deixou só um lado da espécie. Quando a gente lê em Hazal sobre Leviatã, qual imagem vem na cabeça? A imagem que vem na cabeça é uma imagem de uma grande baleia. Por quê? Dois motivos. Um grande peixe aos nossos olhos é a baleia. Qual o maior peixe que a gente conhece é a baleia. E o segundo motivo é porque, em hebraico, Leviatã, no hebraico moderno, hoje em dia, quando a gente fala do Leviatã, a gente fala de baleias. A baleia, em hebraico, é conhecida como Leviatã. Agora, será que quando Hazal falaram sobre o Leviatã, será que eles estavam realmente falando sobre esse animal específico? Será que esse era o Leviatã de Hazal? Talvez a gente está analisando as palavras de Hazal aos nossos olhos, de acordo com o que a gente está acostumado. Então, tem várias frases, por exemplo, que são gírias ou são frases com duplo sentido, que hoje em dia elas significam uma coisa, mas antigamente, se alguém escrevesse essa mesma frase, a intenção dele era outra. Frases irônicas, por exemplo, também, ela tem um sentido contrário ao sentido real dela. Quando a gente lê isso em um livro, nem sempre você consegue saber o que realmente está dizendo. Então, quando você manda, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp para alguém, às vezes você tem que colocar uma carinha para mostrar o que você quer dizer. Você está sendo irônico, está sendo bravo, está sendo simpático. Tem frases que não podem ser compreendidas somente com a escrita. Então, será que no mundo da filologia, será que realmente a gente consegue entender a vida de antigamente ou não? Isso daqui é uma questão. Quando a gente estuda Tanakh, quando a gente estuda livros, Gumarot, Hazal, muitas vezes a gente estuda isso sem parar para pensar aonde o livro está sendo escrito, aonde estão vivendo essa história.
Isso daqui faz com que muitas vezes a gente acabe perdendo coisas interessantes. Então, por exemplo, tem a velha questão sobre o estudo do Tanakh, quando a gente estuda as histórias do Tanakh. Muitas vezes a gente já ouviu a história, no fim, quando estava no Gan, quando era pequeno. A gente sabe que no fim tudo vai dar certo. A história de Mordecai e Esther, certo? Megilat e Esther, a gente sabe que no fim Aman vai morrer, vai dar tudo certo. Então a gente nem se pergunta, por exemplo, quando Mordecai salva o rei Ahasverosh, por que ele está salvando Ahasverosh? Ahasverosh pegou Esther, sobrinha de Mordecai, à força, casou com ela, deixa matarem, porque Mordecai salva ela. Mas a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que isso que Mordecai salvou o rei vai fazer com que o rei decida depois salvar o povo judeu, ou seja, a gente conhece o fim da história, então a gente nem se surpreende, a gente nem se assusta com o que está acontecendo lá, a gente acaba perdendo perguntas, perdendo coisas que a gente poderia compreender se a gente tivesse a cabeça no lugar correto. Ou a história de Yoná também. Quando Yoná é engolido pelo peixe, a gente sabe que ele vai sobreviver. Então ninguém se assusta quando isso acontece. A gente acha que isso daqui é normal, é possível, é compreensível. Ele vai ser engolido, depois vai ser cuspido e vai seguir em frente com a história. Mas a gente perde grande parte da história. A gente perde o que Yoná sentiu naquele momento, o que ele viveu, o que ele achou que ia acontecer naquele momento, porque a gente já tem certeza que ele vai sair de lá, vai sobreviver, não vai ter problema nenhum. Ou, por exemplo, quando a gente vê que a Kadosh Baruch Hu promete para Avraham Avinu que as gerações dele vão ser como o pó da terra, ou como as estrelas do céu, assim Moshe Rabbeinu também me varecham Israel, como as estrelas do céu, a gente fala, olha, bela brachá, estrelas do céu, quantas estrelas existem no céu? Bilhões, trilhões, a gente nem tem esse número, certo? Pela NASA tem um número que é 10 elevado a 18, quer dizer, 18 zeros, nem passa do zilhão aí. É um número incrível, impressionante. Então, é compreensível que Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, que a Torá compare a Israel como o pó da terra ou como as estrelas do céu. Mas a Torá foi escrita, foi entregue para Moshe Rabbeinu há mais de 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, o que as pessoas pensavam? Há 3.000 anos atrás, você não tinha telescópio. Há 3.000 anos atrás, você não tinha astronautas que viram milhões, bilhões e trilhões de estrelas no céu. Há 3.000 anos atrás, os grandes filósofos no Egito, de 2.000 e poucos anos atrás, 2.500, acreditavam que o quê? Que existe 5 ou 6 mil estrelas? É isso que a gente consegue ver? Vai lá fora, vai no lugar, vai no deserto, certo? Um lugar que não tem poluição nenhuma. Olha uma noite bem estrelada, você vai ver lá dezenas de milhares de estrelas, talvez, nem isso, milhares de estrelas. Comparar pó da Terra com estrelas do céu é inaceitável se a gente pensasse naquela época, mas a Torá, quando ela foi entregue para Kadosh Baruch Hu. Ele sabe quantas estrelas tem. Então é possível, é compreensível que a Hashem faça essa comparação. Então, às vezes, tem coisas que a gente perde porque a gente não para pensar onde isso está sendo escrito, quem escreveu, qual é a época na qual esse livro foi escrito. Isso acontece, é muito interessante aqui no livro do Kuzari. Não que a gente perde, mas a gente poderia nem parar a pensar quão incrível é o que está escrito aqui. O Haver vem explicando até agora sobre o povo judeu, sobre as condições para que exista a nevoá, que exista a profecia, Eretz Israel, Am Israel, a singular do povo judeu, o que eles precisam fazer para que consigam, para que eles tenham a profecia, eles consigam receber a Torá de forma plena e trazer para o mundo a divindade, trazer para o mundo as ideias, os valores de Akadosh Baruch Hu. E o Kuzari fala para o Haver, olha, é verdade, você tem toda a razão, eu concordo com tudo que você falou até agora, mas tem um pequeno ponto que acabou. O povo judeu está acabado. O povo judeu está em todo canto, está sendo perseguido, não sobrou nada de vocês. Então, tudo isso que você vem me falando até agora é tudo muito bom, muito bonito, mas acabou. Já não tem mais conserto, já não tem mais chance. No fundo, o Kuzari está um pouquinho decepcionado porque ele finalmente encontrou o que ele estava buscando, certo? Que lá no começo do livro ele busca se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Ele encontrou o caminho agora, mas o caminho está perdido. Tem volta para o povo judeu ou terminou? Então o Javier fala para ele o seguinte, fala, olha, você acha que acabou? Você acha que a gente está terminado? Mas não, a galuta ela vem só purificar o povo. A Geulah vai voltar, o povo judeu vai voltar a se encontrar em Eretz Israel. O povo judeu vai voltar a criar um governo em Eretz Israel. A Geulah vai chegar, a gente pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Quando a gente lê isso, hoje em dia, é compreensível. A gente fala, olha em volta, a Israel voltou, a gente tem uma Medina, a gente tem um exército, a gente tem todo um sistema funcionando por aqui. Então, a gente acha normal, mas
vale a pena parar para pensar na época de Rabi Yehuda Levi. Na época de Rabi Yehuda Levi, primeiro a gente está falando aqui de 800, 900 anos atrás, isso quer dizer, estava acontecendo a Inquisição. Os povos em Eretz Israel não tinha nada. Em Eretz Israel estava tendo guerra entre os cristãos e os muçulmanos. Quem vai dominar Eretz Israel? O povo judeu estava espalhado em todo canto, sendo morto, sofrendo pogrom, tendo que ou se converter, ou ser expulso, ou ser morto. Quer dizer, a famosa frase entre a cruz e a espada é justamente isso, ou você se converte para a cruz ou morte. Aí que estava o povo judeu, aí que a Israel se encontrava, sendo perseguido em todo canto onde ele se encontrava. Eles não tinham atzmaut, eles não tinham liberdade, eles não tinham força em lugar nenhum, absolutamente em lugar nenhum. Mesmo a religião judaica era desprezada. Quando o Kuzer vai procurar uma religião, ele tenta o filósofo, o cristão, o muçulmano, e no fim ele fala, vou tentar os judeus, porque é o que sobrou. Quer dizer, tanto o povo judeu quanto a religião judaica estavam lá embaixo, estavam completamente perdidos, não sobrou nada. Mas Rabi Yehuda Levi fala claramente, olha, isso daqui é temporário, a gente vai voltar. Se a gente parar para pensar na época em que ele escreveu isso, a emuná que ele tinha e a crença e a certeza que ele tinha da Geulah, a gente vai poder notar aqui algo extremamente incrível, certo? A emuná da Geulah, que a gente está vivendo agora, era uma coisa muito forte entre os Chachamim, entre todos aqueles conectados com a Torá. Então, realmente, esse não é o assunto do Kuzari, certo? Mas, de qualquer jeito, o Kuzari pergunta, olha, o povo judeu se perdeu, o povo judeu acabou. E o Kuzari fala, e o Haver fala, não, olha, sinto muito, temporariamente a gente está nessa situação, mas vai melhorar. Temporariamente a gente está aqui, mas o povo judeu vai voltar. E é incrível notar isso daqui. Porque a gente tem de olhar o tempo contínuo e a gente vive, a gente tenta olhar para trás do ponto no qual a gente se encontra sem estar lá atrás realmente, sem imaginar como era a vida lá e como era o futuro a partir daquele momento. A gente tem que tentar conseguir olhar as coisas de trás para frente e não só olhar para trás e tentar entender baseado no que a gente vive hoje em dia, sim, voltar lá atrás e estar junto com o Rabi Yehuda Levi dentro do livro. Mas, de qualquer jeito, o Haver explica para o Kuzari que não, que o povo judeu tem volta, só que o Kuzari fala, olha, realmente, eu concordo com você, eu entendo a ideia da Geulah e tal, mas o meu problema é que o povo judeu não aceita a situação deles na Galut. A Galut veio purificar, a Galut veio tirar do povo judeu todos os problemas que foram criados na época do segundo Beit HaMikdash, toda a discussão, toda a briga, toda a sinat hinam que tinha entre o povo, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser tirado do povo judeu. Mas o povo judeu não está vendo a Galut como um castigo, como um processo de purificação. Eles estão por aí sofrendo e não estão dando sentido, não estão dando significado para esse sofrimento. Então, o que vocês vão fazer com isso? E o Haver concorda. O Haver fala, olha, você tem toda a razão, ele já falou isso lá atrás, mas ele concorda e fala, olha, você tem razão, o povo judeu tem que aprender a ver a Galut, tem que aprender a ver esse sofrimento que a gente está passando como parte de um processo de criação. E aí o Haver vai explicar, já está chegando na continuação, a gente vai ver, o Haver vai explicar realmente qual é a função da Galut para o povo judeu. Por que o povo judeu teve que sair de Eretz Israel, perder toda a força que ele tinha? O que ele tem que viver na Galut? Qual é a função da Galut na recriação, na reformação do povo judeu? Mas, Bezrat Hashem, na continuação. Até mais.